O tema de hoje é alergia. A alergia é uma manifestação exagerada do sistema imunológico que desencadeia reações, tanto imediatas quanto a longo prazo. Quando o nosso sistema de defesa reconhece um corpo estranho, células leucocitárias são recrutadas para eliminá-lo. Entretanto, em situações alérgicas, o sistema imunológico desencadeia uma reação exagerada de defesa, gerando uma grande quantidade de substâncias. O resultado disso? Vermelhidão na pele, coceiras, espirros, coriza, que podem ainda se agravar e contribuir para um cenário fatal. Por este motivo, é essencial identificar a causa específica da alergia, buscando o diagnóstico preciso, o tratamento adequado e evitando, assim, complicações que podem comprometer a qualidade de vida. No check-up desta semana, o Dr. Cláudio Lutemberg recebe o imunologista e alergologista Luiz Vicente Riso, diretor superintendente do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Quais são as principais causas de alergia? Diagnóstico, tratamento, prevenção e muito mais. Fique ligado, o check-up já está no ar. Check-up Jovem Pan, com o Dr. Cláudio Lotenberg. Meu querido amigo Riso, é um grande prazer receber você hoje aqui no nosso check-up. Obrigado, Cláudio. O prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Riso, vamos começar pelo beabá. O que é alergia? Então, Cláudio, a alergia é uma alteração do sistema imune que basicamente é caracterizada pelo sistema começar a reconhecer coisas que ele deveria ignorar. Né? O sistema imune não deveria responder para um ácaro. Um ácaro não... Na realidade, a gente responde para as enzimas digestivas do ácaro. E não é uma coisa que vai causar um problema, uma lesão, uma infecção. Né? A mesma coisa com alergia ao leite. Né? Não há razão para o sistema imune reconhecer as proteínas do leite como sendo perigosas e, consequentemente, montar uma resposta alérgica. Então, a alergia é o sistema imune atirando no bandido errado. Quer dizer, muitas vezes isso poderia ser até uma mecânica de defesa. A única coisa é que ela é imprópria, exagerada e para algo que não precisa. Precisamente, o que acontece na resposta alérgica é que você tem um mecanismo, um aparato imunológico que foi montado para defendê-lo contra, por exemplo, parasitas intestinais ou protozoários intestinais ou vírus, e ele acaba reconhecendo substâncias que não causariam nenhum mal. É um problema de direcionamento da resposta, não é um problema mecanístico no sentido da resposta ter alguma coisa falha em sua execução. A falha é no reconhecimento. É interessante porque a gente reconhece muito a alergia através de espirros, coceiras. Quais são outras formas de manifestação de uma alergia? Esse é um negócio super interessante, né? Porque você tem toda uma área hoje da neurologia que está classificando algumas cefaleias como cefaleias alérgicas. Qualquer coisa que... O sistema imune está em todo lugar, né? Então você tem linfócitos, você tem anticorpos circulando pelo corpo, né? E à medida que você, então, entra em contato com um antígeno, que a gente chama de alérgeno, né? Que é um indutor de alergia, você pode ter qualquer tipo de sintomatologia. Se é uma alergia alimentar, pode se manifestar com dor abdominal, pode se manifestar com diarreia, mas ela pode se manifestar também com uma conjuntivite, porque como a mucosa é uma mucosa só, os mesmos linfócitos que estão andando pelo seu intestino, eles vão andar pela mucosa da conjuntiva. Então, aonde tem resposta imune, você pode ter uma manifestação alérgica. Como é que você diferencia o que é uma alergia de uma doença autoimune? E voltando àquela primeira pergunta que você fez sobre mecanismo, também é um problema de reconhecimento. Então, novamente, você tem o sistema imune reconhecendo antígenos próprios, coisas nossas que deveriam ser ignoradas e até protegidas, como se eles fossem perigosos. Então, o sistema ataca aquelas estruturas nossas próprias, né? O famoso artrite reumatoide, né? Você tem destruição de tecidos nas articulações, ou então o lúpus, que pode se manifestar com destruição de todo tipo de tecido, inclusive uveíte lúpica, né? Que é bem dentro da sua área, é uma lesão muito importante e que causa grandes problemas. Então, aqui, novamente, é um problema da regulação da resposta, no sentido de que você está reconhecendo coisas que o sistema imune está reconhecendo, coisas que ele deveria simplesmente ignorar. Certo. Quando você fala, então, de alergia, uma resposta exagerada para algo que não deveria existir.
E o que é uma imunodeficiência? A imunodeficiência, aí sim nós temos um componente de insuficiência do sistema. Então você tem vários tipos de imunodeficiência, o sistema imune tem vários componentes e você pode ter imunodeficiências em cada um desses componentes e dependendo de como elas estão distribuídas, você vai ter os sintomas específicos. Então, uma das mais comuns é a baixa de anticorpos, a ausência de anticorpos, hipogamaglobulinemia ou agamaglobulinemia. Essa pessoa não faz anticorpos ou faz poucos anticorpos. Você também tem outras imunodeficiências ainda da imunidade humoral, na qual a pessoa não consegue fazer anticorpos contra determinados antígenos. Então, pessoas que têm infecção pulmonar de repetição, muitas vezes são incapazes de responder para os antígenos do pneumococcus. Então, pegam uma infecção atrás da outra. Aí você tem uma incapacidade parcial ou total de reconhecer coisas que realmente são perigosas. Vírus, bactérias, protozoários, enfim. Né? E como o sistema imune tem uma participação muito importante na prevenção ou no controle de células cancerosas, as imunodeficiências muitas vezes se manifestam com o aparecimento de neoplasia. Né? E quando você fala de alergia, como é que você insere o fator hereditário e o fator genético? Se a sua mãe é alérgica, você tem 50% de chance de ser alérgico. Se seu pai é alérgico, você tem 25% de chance de ser alérgico. Por que o pai é menor? Porque a gente recebe menos genes associados à imunidade do nosso pai do que da nossa mãe, aquela história de cromossomo X e Y, o cromossomo Y é menor, enfim. Né? Então, a chance de você desenvolver uma alergia se os seus dois pais são alérgicos é acima de 70%. É claro que o meio ambiente tem um papel nisso também. Vamos supor alguém que seja alérgico a camarão, ou que possa vir a ser alérgico a camarão, que nunca comeu camarão. Vocês nunca vão saber. Alergias acometem de 30% a 40% da população em todo o mundo. De acordo com a revista da Organização Mundial de Alergia, 300 milhões de pessoas sofrem de asma, uma doença crônica que causa tosse, falta de ar e aperto no peito. Aproximadamente 200 milhões possuem alergias alimentares, 400 milhões rinite e 1/10 da população alergias a medicamentos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a projeção é que até 2050, metade da população em todo o mundo possa apresentar alguma forma da doença. Dados da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia mostram que cerca de 30% da população sofre de algum tipo, sendo 20% crianças. E quando voltamos os números para quadros respiratórios, a rinite alérgica possui uma incidência de 25%, enquanto a asma, 20%. E os problemas que afetam a pele, como por exemplo a dermatite atópica, acometem 7% dos adultos no país e até 25% das crianças. Já a urticária, por sua vez, 1 a cada 5 pessoas ao longo da vida. Reações a alimentos também podem gerar, além de problemas gastrointestinais, sintomas na pele e no sistema respiratório. Mais de 170 são considerados potencialmente alergênicos e a prevalência de pessoas no Brasil que sofrem algum tipo de alergia alimentar é de 8% em crianças e 2% em adultos. Você falou a respeito da imunidade vinculou ao câncer. E a gente ouve muito de imunoterapia hoje, CAR T-cells, são coisas mais complexas e evidentemente teriam uma outra discussão só sobre isso. Mas esse vínculo entre o câncer e a imunidade, o que você pode dizer para a gente? O sistema imune, ele tem o que se chama de vigilância imunológica e faz parte das diversas tarefas que o sistema tem. Quando a gente pensa em imunidade, né, você geralmente pensa na defesa contra agentes infecciosos. Mas o sistema imune, ele remove células envelhecidas, ele remove células cancerosas. Então, quando você tem uma incapacidade de remover essas células, elas acabam se multiplicando. É muito comum você ver pacientes transplantados, porque você tem que imunossuprimir o paciente para ele tolerar o órgão externo, desenvolvendo um tumor em longo prazo, justamente porque este sistema imune que passa o tempo inteiro procurando células com características tumorais, ele fica impedido de fazê-lo, justamente porque ele está sendo bloqueado para impedir que ele rejeite o órgão que foi doado. Né? Indo ao prospecto alimentar,
que é intolerância alimentar e o que é alergia alimentar, ou é a mesma coisa? Não. São coisas diferentes. A intolerância é uma característica enzimática. Então, vamos pegar, por exemplo, a mais comum, que é a intolerância à lactose, né? Os indivíduos têm a dificuldade de digerir este açúcar. A alergia, ela pressupõe, primeiro, uma molécula maior do que um açúcar. Então, você é alérgico às proteínas do leite, que são muito maiores que os açúcares do leite, né? Então, vai ser a lactoalbumina, vai ser a caseína. E ela pressupõe uma resposta específica a isto. Ou seja, eu vou ter um anticorpo, ordinariamente da classe que a gente chama IgE, que reconhece a proteína do leite, ou uma das proteínas do leite, ou todas as proteínas do leite. E, uma vez que o anticorpo reconheça, célula não tem olho, né? Então, o resto do sistema vai agir como se aquilo fosse um vírus, fosse uma bactéria, e vai começar a liberar substâncias que são inflamatórias e vão dar os resultados que a gente vê, né? Então, você vai ter diarreia, você vai ter vômitos, enfim, dor. Muitas vezes a gente está discutindo como tratar, mas a gente sabe que, na verdade, na alergia, o grande fator é saber o que é que está o causando, o fator desencadeante. Como é feita a triagem na busca de um fator desencadeante? Bom, assim, a primeira coisa é a história. É muito comum você, com uma boa história clínica, determinar bastante bem quais são os problemas, né? Ou qual é o possível desencadeador. Eu tenho uma história interessante de um paciente que veio há algum tempo atrás e falou assim: olha, toda vez que eu vou à casa da minha noiva eu tenho asma, né? Eu falei assim: mas o que tem na casa da sua noiva que não é a sua noiva? Porque eu pressuponho que a sua noiva de vez em quando vai à sua, né? Ele falou assim: tem um gato. Eu falei: é o gato, né? Agora, obviamente você tem uma série de exames, você pode fazer os exames cutâneos, que é o prick ou o PET, que é aqueles coisinhas que põe nas costas, ou você pode fazer os exames sanguíneos, o mais completo é o imunocap, e você vai determinar exatamente quais são os alérgicos. Isso é importante para, por exemplo, as alergias respiratórias, porque você dispõe de imunoterapia, principalmente para crianças. Então, você definir exatamente quais são os componentes para fazer imunoterapia adequada para aquele paciente é fundamental. O check-up conversou com Heraldo Figueira, paciente do Dr. Luiz Vicente Riso, que descobriu depois de muitas consultas e um teste de biópsia a alergia a medicamento. Em setembro do ano passado, começou a me dar umas coceiras. Primeiro começou nas costas, e aí eu fui em vários médicos aqui em Sorocaba, e todos eles me receitavam, mas não sarava. Uma alergia, aí começou nas costas, depois foi para as pernas, para os braços, aí foi no corpo inteiro. E foi muito, muito desagradável, porque uma coceira era terrível, e a gente não pode coçar aquela biofilite. Nesse período eu fui em vários dermatologistas, várias pessoas. E o meu filho conhece, ele trabalha juntos, né, do Dr. Riso. E ele falou: pai, eu vou levar o senhor um amigo meu para conversar, para ver o que pode ser feito. E aí fez os exames, e aí foi constatado que eu tenho alergia sobre remédios. Mas quais remédios? Quando eu provei, isso aí não tinha, né? De setembro a fevereiro eu fiquei coçando que nem doido. Quando foi fevereiro, fui lá, fiz os exames, aí ele constatou. E aí ele foi me passando uma medicação. Durante a medicação, ele primeiro ele deu uma dose pequena, aí a coisa não funcionou muito bem, ele foi aumentando. Hoje eu estou estabilizado, quer dizer que desde março, abril, por aí, não tenho coceira nenhuma mais. Com o remédio que ele me passou, tira um pouco da fitite, mas aí é natural, aí você vai reagindo, porque o corpo da gente tem uma reação, cada um tem uma reação diferente, né? E às vezes dá o mesmo medicamento, para um faz um efeito, para o outro faz outro. Mas eu estou bem, me sinto bem. Quem tem isso? E eu falaria para procurar um imunologista, porque a coisa só resolveu dessa forma para mim. E a respeito de vacina para alergia, existe isso? Então, essa é a tal imunoterapia, né? Quando nós éramos jovens, há 10 anos atrás, né? Você chamava de vacina, mas é um misnômio, né? Porque a vacina é uma coisa que você faz para induzir a resposta.
Hoje, o que tem o nome apropriado, que é imunoterapia, mas que era vacina antigamente, né, que se chamava de vacina antigamente, cujo objetivo é modular essa resposta, é diminuir a resposta imunológica e não aumentá-la. Ela é muito eficiente, por exemplo, para veneno de abelha. Você consegue até 90% de eficiência. Para os venenos de outros himenópteros, como vespas, você depende do diagnóstico preciso da vespa, porque no hemisfério norte você tem 5 tipos de vespa. Aqui embaixo nós temos mais de 200 e cada vespa tem um veneno diferente, né? Para a alergia respiratória, você pode ter até 70% de eficiência, então alergia para ácaros, né? Se você consegue definir quais são os fatores moleculares. E hoje você vem fazendo algumas coisas interessantes para alergia alimentar. Então, alergia ao leite e alergia ao amendoim, você já tem algumas imunoterapias, que antigamente a gente chamava de vacinas, e que tem um resultado bastante bom. Agora, você lida com uma das áreas que talvez seja mais fascinante em termos de pesquisa, por aquilo que a gente assiste. Eu escuto muito sobre imunobiológicos. O que vem a ser os imunobiológicos? Os imunobiológicos são moléculas que fazem parte da resposta imune, ordinariamente anticorpos, né, que você transforma para bloquear coisas que você não quer que funcionem daquele jeito, né? Então, provavelmente o primeiro, se não um dos primeiros imunobiológicos, é um bloqueador de TNF, né, fator de necrose tumoral, que lá atrás, 40 anos atrás, se achou que seria uma coisa sensacional para o tratamento da sepsis, porque você vê TNF muito aumentado e tal. Descobriu-se depois que ele era bastante bom, bastante importante para tratar artrite reumatoide, mas em sepsis não servia para nada. Hoje, em alergia, você tem imunobiológicos que bloqueiam determinadas citocinas, que bloqueiam determinados anticorpos e que têm resultados sensacionais. O problema com o imunobiológico é que geralmente ele é muito caro, né? E você tem, claro, como você mesmo mencionou, os imunobiológicos que você usa em câncer, né? Os famosos inibidores de checkpoint, que são anticorpos que bloqueiam a parte reguladora da resposta imune e deixam então que o sistema imune funcione livremente. E a hora que ele funciona livremente, ele sai matando as células cancerosas com mais eficiência. Hoje, por aquilo que você descreve, o imunologista se aproxima muito do oncologista. O imunologista se aproxima muito do clínico geral, ou seja, a interface entre a imunologia e as diferentes especialidades ela é muito grande. É correto esse tipo de interpretação? É correto e está melhorando muito, Cláudio. E grande parte disso são os imunobiológicos, porque os imunologistas vêm trabalhando com imunobiológicos desde quase sempre, né? Os anticorpos monoclonais, né, que deram o prêmio Nobel para o Milstein, um argentino de ascendência judaica, né, e o Keller, né, são de 1974. Né? De 1974 para cá, aconteceu uma revolução em utilizar este tipo de ativo biológico, vamos dizer assim, para modificar quase tudo, né? Nós falamos de câncer, falamos obviamente de doenças alérgicas, mas, por exemplo, uma das drogas mais eficientes para controle de colesterol hoje é um imunobiológico que bloqueia o receptor, né? Então até os cardiologistas estão se aproximando dos imunologistas porque você tem um longo histórico estudando como é que essas moléculas funcionam no seu corpo, coisas como taquifilaxia, formação de anticorpo, anti-anticorpo, que diminui a efetividade do imunobiológico, e você tem uma grande interface aí. Rizzo, Checkup tem uma seção chamada Mitos e Verdades. Eu leio uma frase e você diz se é mito ou verdade e fazer um comentário muito breve. Vamos lá? Vamos lá. Mitos e verdades. Alergias podem se tornar autoimunes? Mito ou verdade? Mito. Testes podem detectar todas as alergias de uma pessoa? Mito ou verdade? Mito. Aí é importante colocar o ponto de que, como existem inúmeros antígenos, tem coisas que as pessoas são alérgicas que a gente sequer sabe que são indutores de alergia, né? Então, você imaginar que haverá um grande teste que vai ver todas as alergias possíveis, isso não é alcançável. E o ar-condicionado, ele faz mal para os alérgicos? O ar-condicionado não. O que faz mal para os alérgicos é a mudança abrupta de temperatura, porque o indivíduo alérgico, principalmente aquele que tem alergia respiratória, ele tem as mucosas mais friáveis, vasos sanguíneos que estão nessas mucosas mais reativos. E o ar-condicionado, ele tem um problema enorme, né? Ele cria um biofilme,
que se você não está constantemente limpando e tal, e você imagina, você é alérgico a ácaro e tem um negócio na sua cabeça jogando pó de ácaro em você o tempo inteiro. Não vai bem, né? Eu tomo um anti-inflamatório, mas eu sei que eu tenho uma reação alérgica a esse anti-inflamatório. Essa combinação, tomar o antialérgico após o anti-inflamatório, é algo que é bom? Mito ou verdade? Não é ruim, anti-inflamatório tem todos os problemas que ele tem, né? Agora, se o seu problema é imunológico, que você tem que tomar anti-histamínico, utilizar, sei lá, o que for necessário para alergia específica. Anti-inflamatório não tem papel aí, né? Um dos problemas é que muitas vezes as pessoas confundem resfriado com alergia respiratória, com rinite, e rinite com resfriado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como dizia meu avô, que você gosta tanto de falar dele. É verdade. Mudança climática aumenta os casos de alergia? Nós temos um estudo interessante sobre diminuição de flora. Então, quando você tem, por qualquer motivo que seja, aumento da temperatura, maior quantidade de chuva, menor quantidade de chuva, uma diminuição da microflora que está ligada às plantas, comumente, você aumenta significativamente as alergias. Então, essas alterações climáticas, elas têm um papel muito maior pela alteração biológica que elas causam do que pela temperatura em si. A gente escuta muito que manter a casa fechada o dia inteiro aumenta a predisposição de você ter alergia. Mito ou verdade? Mito. O que acontece aí é que muitas vezes as casas fechadas vão juntar fungo, porque está fechado, não tem aeração e tal. E se a pessoa é alérgica a fungo, que não é uma alergia tão comum assim, é muito mais comum ser alérgico a ácaro do que a fungo, né? Claro que se você mantém a casa fechada e não limpa a casa, vai encher de ácaro e a pessoa, mas não é a casa fechada em si, é o meio ambiente que você está propondo, né? Se você tem a sua casa fechada, mas você passa um pano nela todo dia, você não vai ter problema nenhum. Kiso, muito obrigado. Você sabe o quanto que eu tenho estima, consideração, respeito e carinho. Foi um prazer muito grande receber você hoje aqui no Checkup. Obrigado, Cláudio. Checkup fica por aqui. Hoje, para falar sobre alergias, recebemos o professor Luiz Vicente Rizzo. Ele, que é superintendente de pesquisa do Hospital Israelita Albert Einstein. Se você tem alguma dúvida, quer perguntar algo, quer fazer um comentário ou mesmo escrever, por favor, drclaudio@jovempan.com.br. Vejo vocês na próxima semana. E no check-up de hoje você viu: qual a diferença entre alergias e doenças autoimunes? Hereditariedade e genética como fatores de influência. Características que diferenciam intolerância de alergia alimentar. Causas e fatores desencadeantes. Diagnóstico, tratamentos e medicamentos conforme cada reação. Checkup Jovem Pan, com o Dr. Cláudio Lotenberg. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.